Bom, pessoal, tô eu aqui mais uma vez para falar com vocês de uma historinha que pode bagunçar essa tecnologia mundial. A gente já está cansado de saber que os novos, não tão novos assim já, que já estamos com um tempinho que eles foram lançados, os chips M1 baseado em ARM da Apple estão dominando o mercado. Os caras são muito eficientes, eu sou prova viva disso aqui. Tenho o iPad Pro com chip M1, tive o MacBook Air com chip M1, o MacBook Pro com chip M1. Estou pensando em pegar um iMac com chip M1 ou até colocar um Mac Mini ali com chip M1. Por enquanto, eles são realmente muito bons. Só que uma notícia, há 2 dias atrás, deu uma balançada nisso e fez a gente repensar, será que voltaremos com chips ARM, com chips da Qualcomm em notebooks e teremos novamente eles realmente funcionando? Ou novamente não, ou funcionando como deve ser pela primeira vez? Bom, uma declaração do Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, que ele deu a Reuters, deu uma bagunçada nisso aí e voltou ao passado numa notícia que já tem uns 2 anos. Eu vou começar com uma historinha que acontece há mais ou menos uns 2 anos atrás, ou um pouquinho mais, que foi quando um engenheiro-chefe, um engenheiro de arquitetura de chip-chefe lá da Apple resolveu pedir as contas e sair da empresa, tá? E esse cara pediu as contas na primavera de 2019, saiu da Apple. Esse cara desenvolvia como chefe de equipe os chips da linha A. A10 Bionic, 11, 12 Bionic, depois veio 13 Bionic, 14 Bionic, que a gente sabe que é mais ou menos a mesma base, é praticamente a mesma base do M1. Simplesmente você tem colocando mais núcleos de GPU e núcleos de CPU, e uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas é basicamente o chip A14, A13, é a mesma tecnologia. Esse cara saiu, chamou mais 2 caras que também trabalhavam lá na Apple, como engenheiros também. Juntando a experiência de todos eles juntas, dá mais ou menos uns 20 anos desenvolvendo na Apple. Esses caras saíram em 2019 e montaram uma empresa chamada Nuvia, de chips. Sim, de chips. A proposta inicial dos caras era montar uma empresa para fabricar chip para grandes servidores, né? Que uma barreira enfrentada é segurança desses chips de grandes servidores e o alto consumo de energia. E a gente sabe que os chips da Apple, se você não sabe, eu vou te dar só um relato meu aqui. Depois que eu peguei o M1, o primeiro M1 meu foi o Air, eu diminuí a conta de energia aqui de casa, que eu tinha um PC antes disso, rodando aqui 8, 10, 12 horas, 14 horas por dia, trabalhando sentado aqui na mesa, eu reduzi mais ou menos em R$200 o consumo de energia. Ou seja, eu não trabalhava com o MacBook Air na energia, nem com o Pro que estava aqui recentemente, nem com o meu MacBook, nem com o Apple iPad com M1. Eu carrego, descarrego todo, né, tiro todo o cabo e trabalhava. Eu reduzi o consumo de energia aqui de casa em R$200 depois que eu fiz isso. Eu só me toquei que as contas começaram a chegar e olhar, e a única coisa que tinha mudado era que eu não estava mais trabalhando com um baita de um PC, com a placa de vídeo 1080 Ti, com um processador que consumia muito, com várias coisas, com 3, 4, 5 coolers, com uma fonte de 750 watts, com mais cooler. Então, uma coisa é que esses chips, além de serem eficientes, são eficientes energeticamente dizendo. Este cara, William Gerard, pediu as contas, chamou mais 2 caras lá da Apple e montaram uma empresa. Isso em 2019. A Apple ficou veaca com esses caras, achando que eles queriam simplesmente vender a tecnologia que eles aprenderam ou desenvolveram, né? Porque as duas coisas trabalham ligadas. Dentro da própria Apple, os caras trabalham na Apple, a Apple dá todo o suporte, o cara entra com o cérebro, a expertise, o que ele estudou, e aí desenvolve o negócio lá dentro. Eles falaram, pô, agora que vocês desenvolveram o negócio aqui dentro, vocês vão montar uma empresa, então vocês querem, basicamente, o plano de vocês é vender essa empresa de volta pra gente. Não vai acontecer. Mas a Apple pegou e processou o cara. O William Gerard, o chefe que desenvolvia esses chips da linha A, Bionic, A12 tal. Ele, óbvio que ele saiu da empresa antes de sair o M1, mas se você pensar bem, não precisa muita inteligência, sabe que esses chips já haviam sendo desenvolvidos há algum tempo. É só uma implementação, uma modificação basicamente do que tem nos próprios iPhones, né? Que esse aqui tem um A14 Bionic. E resolveram processar. Em que pé está esse processo, eu não sei.
Onde é que muda o negócio? O negócio começa a mudar, agora justamente uma notícia há 2 dias, que eu comecei falando do vídeo, é que a Qualcomm adquiriu a Nuvia, comprou a Nuvia simplesmente por 1,4 bilhões de dólares. E a Nuvia já tinha conseguido, uma época, fundos para trabalhar, para desenvolver um chip. Eles estavam trabalhando no Phoenix, tinham conseguido acho que 53, 56 milhões da Dell, mais umas empresas para desenvolver. Iam jogar para 100 funcionários, um quadro de funcionários deles que eram de 60. Enfim, a Qualcomm adquiriu e bastou adquirir para falar que agora a gente vai bater, a gente provavelmente consegue bater os chips M1 da Apple. E aí a chance grande da gente ver a volta de chip ARM em notebook num futuro não muito longínquo. E quem sabe, se pelo menos empatar com o que a gente vê na Apple já, e não vou nem ficar aqui discutindo o que é crime, o que não é crime, se esses caras infringiram alguma coisa lá dentro, venderam tecnologia, enfim, não é isso. A questão é que agora a Qualcomm tem os engenheiros, 3 dos caras fodas que trabalharam no projeto por anos, no projeto dos processadores A da Apple, tá? Que basicamente é o que eu acabei de falar para vocês, uma melhora do A14, do A13, do A12, do A12Z, que surgiu o M1, tá? E agora os caras dizem que podem bater o M1 da Apple. Eu acredito e torço para que isso aconteça, para que a gente veja notebooks com Windows sem estar refém somente dos chips Intel e AMD, e não estou falando que esses caras não são eficientes, mas se vocês pegarem os números, os benchmarks, comparando todos eles contra o M1 espanca. O próprio M1 espanca os chips Intel i9 dentro dos próprios MacBooks da mesma empresa, certo? Você vai ter, como eu falei no vídeo de ontem, a GPU dedicada desses dispositivos tendo uma vantagem no tempo de exportação de vídeo, por exemplo, e outras coisas que envolvem gráficos. Mas a principal coisa é o quanto esses caras, esses M1, são econômicos. E agora a Qualcomm comprou a Nuvia e simplesmente tacou na cara do pessoal, ó, ou pode ser uma jogada de marketing, né, simplesmente para falar, ó, estamos aqui, né, sei lá, de repente pode subir ações, essas coisas acontecem muito, né, e falar, ó, agora a gente tem 3 engenheiros aqui que eram da Apple, esses caras tinham uma empresa X, a gente comprou a empresa deles e agora a gente vai desenvolver os chips melhores até que o M1. E eu torço para que isso aconteça, para que a gente veja os computadores da Dell, da Asus, da Samsung com o mesmo poder de fogo de um M1. É óbvio que aí a gente vai cair em outra coisa. É basicamente Fórmula 1. Vocês lembram que você tem empresas que fabricavam os motores? A Mercedes, a McLaren motor Mercedes. Aí tem a Mercedes lá, tinha a Bar com motor Mercedes. Eu não lembro, estou chutando aqui, tá? E aí o carro tinha performance diferente. Simplesmente porque tinha pilotos diferentes nesse carro que tem o mesmo motor, tinha engenheiros de aerodinâmica diferentes, então o conjunto fazia a Mercedes ou a McLaren andar melhor que os outros. Então não quer dizer que simplesmente por você ter um motor, que a gente vai fazer alusão aqui ao chip, melhor, tomara que a Qualcomm consiga fazer melhor, não quer dizer que eles vão ter os computadores melhores do mundo, porque uma boa parte disso está no software da Apple. É uma coisa que vem sendo desenvolvida por anos, e eu acho sim o macOS melhor do que o Windows. Então, cara, é basicamente uma empresa, aquilo que a gente fala de iPhone, desenvolvendo para ela mesma. Mas tomara que a gente consiga ver pelo menos uma excelente performance e uma excelente performance em consumo de energia, o famoso TDP. A Apple tá para lançar já o famoso, famigerado que tá por aí, talvez M1X, M2, que basicamente, conhecendo a Apple, o que vai acontecer é que nada de novo, espetacularmente novo, vai ser mudado para surgir isso. Basicamente, o que a Apple deve fazer é pegar o M1, colocar mais cores, colocar mais núcleos de CPU, mais núcleos de GPU, dar um aumento no TDP para você criar por talvez um iMac Pro, com basicamente o mesmo chip, né? Ou um MacBook Pro novo, simplesmente com mais núcleos de GPU, mais núcleos de CPU, talvez um clock um pouquinho mais alto e aí dando mais energia para ele poder rodar mais e aí você ter um chip melhor. Quando será? Eu espero que o mais rápido possível. Se isso terá impacto, se algum processo pode acontecer, não sei. Eu só torço para que isso seja realidade. Cara, uma coisa, mobilidade nos dias de hoje
é um negócio que você precisa. Certo, dá para trabalhar com uma coisa fixa ali, por exemplo, estou querendo colocar um computador fixo ali parado, mas eu tenho um tablet aqui, né, que eu vou trabalhar e poder movimentar. E o consumo de energia é um negócio que, além de ser um benefício para a humanidade, para a gente, esse ano a gente deve sofrer muito com energia aqui no Brasil, além da falta de água impactando em dois momentos, né? No consumo de energia mais alta, faltando energia, acionamento das termoelétricas e talvez você ter que reduzir o consumo de água da sua casa, porque aqui, principalmente aqui onde eu moro, a gente está com nível de reservatórios ultra low, ultra abaixo do que de costume já é. Torcendo para que isso vire realidade o mais breve possível. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha disso. Cara, foi uma bela sacada desses caras. Se eles fizeram certo, não sei. Mas, enfim, os caras no mínimo devem ter pensado, a Apple tem grana pra caramba, isso aqui saiu boa parte do meu cérebro, aí eu já tô tirando a parte o lance de infringir alguma lei. Eu vou montar uma empresa e a gente vai ganhar um dinheiro. E aí o cara chamou outros caras e resolveram fazer isso. E agora a Qualcomm foi lá e pegou os caras por 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Galera, se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, até que rimou.